Pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu vou começar a primeira série de vídeos para explicar o KD estacionário, o método passo a passo, para eletropneumática. Então, o primeiro circuito, vamos começar com o circuito básico. Então, A+, B+, A-, B-. Então, esse circuito ele não tem sobresinal. Então, quando a gente vê isso, A, B, quando repete uma letra, a gente coloca uma barra atrás. Então, AB não dá sobresinal. Então, se a gente estivesse utilizando o sistema de duplo piloto ou duplo solenoide, a gente poderia fazer o acionamento direto das bobinas. Mas como a gente não... Em eletropneumática, a gente vai utilizar os circuitos usando simples solenoide. Então, normalmente a gente utiliza a válvula de duas posições. Simples solenoide quer dizer que o retorno vai ser por mola. Quando é duplo solenoide ou duplo piloto, então botei energia desse lado, piloto esse lado. Então, vou chamar aqui de lado B. E quando eu boto energia desse lado, aciono o lado A. A válvula de duplo solenoide, ela tem como se fosse uma memória. Então, se eu botei energia desse lado, eu ativo o lado B, tirei energia, depois que o lado B estiver ativado, tirei energia daqui, só vai voltar para a posição A quando eu botar energia nessa solenoide. Então, ela guarda essa informação. Só que, como ele tem duas solenoides, se eu for aproveitar esse circuito para utilizar o CLP, eu vou precisar de duas saídas. Um para ligar o lado B e outro para ligar o lado A. Então, mais fácil utilizar uma válvula de simples solenoide. A única questão é que na válvula de simples solenoide, eu tirei energia, cortei energia, a mola empurra de volta. Então, não posso esquecer desse detalhe. Essa válvula não vai ter memória. Eu vou precisar de alguém que faça essa memória. No caso da elétrica, a gente utiliza um relé. Então, símbolo aqui de relé. A gente usa, de bobina, né? Então, a gente usa o relé para guardar uma informação. O KD estacionário, para esse circuitinho, você pode fazer de outra maneira. Mas o KD estacionário eu gosto de utilizar ele quando eu vou aplicar com CLP, né? Porque CLP eu vou estar utilizando os relés e os relés vão ser memórias. E hoje a maioria dos CLPs tem bastante memória, até os mais básicos tem bastante memória. Então isso já não é mais um limitante. Uma maneira que a gente tem é o seguinte: eu gosto de fazer dessa maneira. Eu coloco minha sequência A+, B+, A-, B-. E aqui um S de start. Então nessa parte aqui vai ficar a nossa sequência. Nessa parte, os sensores. Na parte de baixo, eu vou chamar de memória. Então, como é que vai funcionar isso? O start, ele vai ligar minha memória 1, M1. O A+, vai precisar de uma memória, que vai ser a 2. O B+, M3. O A-, M4. E o B-, M5. Quem vai dar o start? Vai ser meu botão 1. Quem diz que o A avançou? O A vai ser o 1S1. Quem diz que o B avançou? O B vai ser o 2S1. Quem diz que o A vai retornar? 1S0. E quem diz que o B vai retornar? 2S0. Então, quem vai informar o start
B1. Quem vai informar que o A avançou? 1S1. Quem vai informar que o B avançou? 2S1. Quem vai informar que o A recuou? 1S0. Quem vai informar que o B recuou? 2S0. O B1 vai ficar responsável por ligar M1. 1S1 fica responsável por ligar M2. 2S1 responsável por ligar M3. 1S0 para ligar M4. 2S0 para ligar M5. Depois, fica bem fácil. O que o M1 vai fazer? O M1 vai ter a função de fazer o A avançar. O M2, o B avançar. O M3, o A recuar. M4, B recuar. O M5, você vê que não tem mais nada. Então, o M5 é responsável por reiniciar o sistema. Então, ele que vai reiniciar. Reiniciar o sistema. Se eu fosse fazer ele eletropneumático, eu vou até desenhar aqui embaixo de uma vez, deixando essa sequência aqui, acho que vai caber. Como é que fica? Aqui é como eu vou chamar de receita de bolo, né? Então, eu vou colocar aqui o símbolo de relé. Então, a gente vai precisar de 5. 1, 2, 3, 4, 5. O primeiro, ele é um pouquinho diferente dos outros. O primeiro, ele passa por um fechado. Então, antes de chegar nele, é um fechado. Vou ter um aberto e o outro aberto. O resto, um aberto e série com um ou de 2 abertos. E repito essa sequência até o final. Epa, aqui, pessoal, desculpa, mas vai ser um aberto, hein? Eu vou repetir esse circuito aqui no Fluid Sim. Então, só pode esquecer que aqui é aberto, não é fechado não. De acordo com se você pegar a simbologia NBR, o aberto fica para o lado esquerdo e o fechado fica para o lado direito, igual que está aqui. Então, nesse caso aqui, que é um contato, mesmo que eu falhei aqui, minha caneta acabou escorregando, como ele está para o lado esquerdo, ele é um aberto. Vou deixar até aqui um 13, um 14 para lembrar a gente. Então, 3 e 4 é aberto. Aqui o final vai ser, eu chamaria de 11 e 12. Final 1 e 2, fechado. Então, em sequência, esse cara aqui vai ser o M1, M2, M3, M4 e M5. Deixa eu tentar melhorar esse 4 aqui. Beleza. Então, M1, M2, M3, M4 e M5. O fechado é sempre de um anterior. Quem é o anterior ao M1? Então, o anterior ao M1, no nosso caso aqui vai ser o M5. Então, é o último contator que você usou aqui da sequência. Então, o último é o M5. A função dele é reiniciar. Reiniciar como? Desligando o M1. Então, aqui, olha, vai ser o nosso M5. O próximo é o anterior, né? Então, o anterior do M2 é o M1. Então, M1. Anterior aqui do M3 é o M2. Anterior do M4 é o M3. Anterior do M5 é o M4. Então, o M2 só vai ligar se o M1 estiver ligado. O M3 só vai ligar se o M2 estiver ligado. Porque se esse contato não estiver fechado, não tem como passar energia para ligar ele. Mesma coisa M4, mesma coisa M5. Então, eles dependem, esses quatro aqui, o M3, M4, M2, M3, M4, M5, depende sempre de um anterior. E o M1? O M1, para ele ligar, depende que o M5 esteja o quê? Desligado. Então, se eu ligar o M5, eu desligo o M1. Desligo o M1, desliga M2, que desliga M3, que desliga M4, que desliga M5. Então,
reinicia desligando todo mundo. Essa linha aqui, ó, não há necessidade dela. Mas só para você não esquecer, a gente mantém ela. Já que aqui é uma receita de bolo, então quanto menos você se preocupar em guardar informações que são desnecessárias, melhor, né? Logicamente, não vai afetar em nada essa linha mais. É só você vai gastar um pouco de fio na construção física, né? Então, a gente já viu que esses contatos aqui dessa sequência é um anterior. Esses daqui, olha, são sempre o mesmo, que é o nosso selo. Então, para se manter ligado. M1, M1, M2, M2, M3, M3, M4, aqui vai ser M4, M5, aqui vai ser o M5. Então, até agora só foi receita de bolo. Você vê que aqui a gente não colocou nenhuma informação além do que já tem aqui na parte elétrica. Se eu tenho 4 passos, eu uso número de passos mais 1. 4 passos, vou usar 5. Então, botei aqui meus 5 relés, ou 5 contadores auxiliares, e já fiz a montagem dos selos e do sequencial, que só vai poder ligar um se o anterior estiver ligado. Agora só falta o pulso que vai ligar o M1, que vai ligar o M2, M3, M4, M5. Quem liga M1? A gente já disse aqui em cima, ó, quem vai ligar M1 vai ser o sensor B1. Então vai ser o nosso botão lá, o sensor de proximidade do nosso dedo. Então, B1. Aqui, quem vai ligar M2? Um S1. Quem vai ligar M3? 2S1. Aqui ficou meio difícil de escrever. Quem vai ligar o M4? Um S0. E quem vai ligar M5? 2S0. Então, a gente já fez a primeira parte. Agora só falta ligar as bobinas. Desculpa, as solenoides. Então, primeira solenoide, segunda solenoide. Vou ser responsável pelo A. Só lembrando, a gente vai trabalhar com simples solenoide. Não vai ser com dupla solenoide, não. Dupla solenoide a gente costuma utilizar lá no cascata. Simples solenoide no cadeia estacionária. Então, um é responsável pelo A e a outra é responsável pelo B. Agora é simples. Quantas vezes que o A avança? Uma vez só, nessa sequência. E se ele avança uma vez, ele retorna uma vez. Então, se ele avança e retorna, eu preciso de uma linha. Se ele avançasse e recuasse 2 vezes na mesma sequência, eu precisaria de 2 linhas. Essas linhas que eu estou dizendo é aqui, pessoal. Aqui vai vir um fechado e um aberto. Se eu precisasse de mais um, se o A avançasse mais uma vez, então eu teria que recuar mais uma vez também, né? Lógico. Eu faria mais uma linha. Deixa eu fazer aqui a lápis. Eu faria outra linha aqui, olha, em paralelo. Outra sequência, né? De aberto e fechado. Então, como no nosso caso só vai precisar de uma linha, deixa eu apagar. Legal que eu perdi a borracha em cima da minha mesa. Então, na lapiseira deve vir uma borracha, né? Então, essa parte aqui não existe, né? O B também ele só avança uma vez e recua uma vez, então fechado e um aberto. Agora é fácil. O aberto vai fazer o A avançar. O fechado vai desligar a bobina, fazendo o A recuar. Então, quem manda o A avançar? Quem é acionário diz, ó, A avança.
Ó, para o A avançar, M1. Então, M1. Para o B avançar, M2. Ó, para o B avançar, contato aberto, M2. Para o A recuar agora, A recuar, quem vai mandar o sinal vai ser M3. Então, M3 quando for acionado, desliga o A. E para o B recuar, M4. Então, M1, M3, M2, M4 vão ficar responsáveis por fazer ligar ou desligar a solenoide. Então, aqui a gente já tem a nosso algoritmo, o circuito elétrico e só falta o circuito pneumático. Então, para o circuito pneumático, deixa eu ver se cabe aqui. Não vai caber aqui na folha, mas acho que eu consigo desenhar pelo menos uma parte. Vou desenhar aqui a caneta. O circuito pneumático vai ficar bem simples. A gente vai precisar de um cilindro de tubulação, no mínimo, né, pessoal? Seu projeto pode ter mais coisas. Uma 5-2 simples solenoide. Aqui, vou chamar de 1Y, que é para o nosso circuito A. Então, para o cilindro A, nosso 1Y1. Então, aqui seria 1Y1. Preciso de mais o quê? Aqui já está pronto. Só precisaria de replicar isso aqui para o cilindro B. Só não posso esquecer aqui de informar que aqui vai o 1S0 e o 1S1. Isso daqui, só aqui mudando os tags, né, as referências, para B. Então, pessoal, agora aqui no FluidSim, eu já montei uma parte do circuito. Então, o circuito pneumático já está montado, a parte pneumática. Então, cilindro A, 1S0, 1S1, cilindro B, 2S0, 2S1. Aqui no caso da solenoide, chamei de 1Y1 o do A e 2Y1 o do B. E aqui já montei a estrutura básica, né? Como a gente viu ali no passo a passo que eu fiz a caneta. Então, só falta conectar aqui os contatos do positivo e a gente começar a taguear. Vamos ver que já dou mais um reforço na questão de como funciona essa receitinha de bolo, né? Bolo entre aspas, né? Então vamos lá. Esses carinhas aqui eu chamei de M1. Então, GM, né? Melhor, esses carinhas de M. Então M1 é o primeiro, M2 é o segundo, M3, M4, M5. Começando aqui, ó, esse aqui é sempre um anterior. Então, anterior de M5, M4, anterior de M4 é o M3, M3, anterior de M3, M2, anterior de M2, M1, anterior de M1, aqui anterior de M1 é o último que usou para o passo a passo, então M5. Esse aqui eu sempre é o mesmo, é o selo, então M1, esse aqui é M2, M3, M4 e M5. Pressionei o botão, liga M1, faz o A avançar, A avança, encosta em 1S1, 1S1, liga M2, M2 faz o B avançar, o B avança, encosta em 2S1, 2S1, liga M3, depois o A recua, encosta em 1S0, encosta em 1S0, liga M4, o B recua, encosta em 2S0. A
gente viu que aqui é a solenoide fazer o A avançar, então chama é o 1Y1. E a primeira vez que aparece é naquele circuito, é o M1 faz o A avançar, depois o M2 faz o B avançar, o M3 faz o A recuar e o M4 faz o B recuar. Esquecendo aqui do taguear 2Y, que é o do cilindro B. Então, está montado. Vamos fazer o teste. Temos linhas sobrepostas. Continuando isso. Então, pressionei o botão A+, B+, A-, B-. O legal desse método é a velocidade e as chances de você errar na hora de desenvolver é muito menor. Então, infelizmente, ele vai gastar mais componentes. Mas se a gente fizer uma análise assim, utilizando não fim de curso, mas sim sensores, acaba que o custo não é tão elevado. Por quê? Se eu utilizar, em vez de fim de curso, eu utilizar sensor magnético, o meu sensor magnético vai ter que ligar um relé de interface, porque normalmente as bobinas solenoide o consumo é superior ao que o sensor aguenta. Então, até para aumentar a durabilidade do sensor, que pode ser apenas um head switch, o que a gente faz? O sensor liga um relé. Então, no nosso caso aqui, olha, um S1, cada sensor está indo para um relé. A gente só tem um a mais, que é por causa do botão. Então, tirando isso, se fosse com rolete, aí sim a gente tem mais componentes. Mas se você for utilizar um CLP, você está desenvolvendo uma máquina e uma parte da máquina leva um circuito, você pode desenvolver rápido dentro do CLP vai gastar aí 5 memórias. Isso não é muito não. Então, pessoal, fica aí mais um circuito rápido que a gente elaborou. Acho que esse método cadeia estacionária para circuitos que tem muito sobressinal, ele vai ajudar demais. E sem contar que quanto mais métodos você souber, melhor. Às vezes você não vai utilizar só um, você começa a usar a parte mista, né? Então, uma parte você faz em cascata e uma parte você faz dentro do cascata, ou com uma sequência você faz a cadeia estacionária. Então, mais para frente a gente consegue fazer alguns circuitos mistos desses, que são circuitos bem legais. Então, pessoal, foi isso. Peço que você que assistiu até o final, quero que agradecer e se inscreva no canal, aguarde as novidades e muito obrigado.